Bom dia, queridos, graça e paz. Chegamos ao quinto dia do nosso desafio devocional, 21 dias na Escola da Fé. E hoje eu quero falar sobre como você pode desenvolver a sua fé. Em Mateus capítulo 13, fala-nos a respeito do momento em que Jesus está em sua cidade natal, ou seja, em Nazaré, e em uma sinagoga ele está ensinando e as pessoas que estão ali ouvindo ficaram maravilhadas com a propriedade, com a autoridade que Jesus ensinava. No entanto, no versículo de número 57 de Mateus 13, fala-nos que estas mesmas pessoas escandalizavam-se em Jesus. E a palavra aí escandalizar significa não acreditar, desconfiar. Isso em função da familiaridade que eles tinham com relação à história da família de Jesus, pois conheciam seu pai, sua mãe, os seus irmãos. Agora, veja como esse texto de abertura aqui para a nossa meditação de hoje é muito importante, porque nos traz um alerta, né? No versículo de número 58, diz que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali por causa dessa incredulidade. Veja que a descrença impediu Jesus de realizar milagres, de libertar os cativos. Quando Marcos relata essa história, ele diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 5: E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Da mesma forma, quando Moisés guiou o povo de Deus pelo deserto, o pior erro desse povo foi a incredulidade. Eles não confiaram que Deus era capaz de cumprir sua palavra. Por essa razão, estavam sempre se queixando, reclamando. Estavam sempre descontentes, questionando a Deus e desobedecendo. Isso foi a perdição deles. Veja o que diz o autor de Hebreus, no capítulo 3, versículos 18 e 19. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi a aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Você pode crer na existência de Deus e mesmo assim não crer em sua palavra. A Bíblia chama isso de coração endurecido, um coração descrente. E um coração incrédulo entristece a Deus. Agora, por que acreditar aqui é tão importante? Olha o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus fala: se podes acreditar, tudo é possível àquele que crê. Esse é o reino em que Deus quer que vivamos todos os dias. Ele quer que olhemos para tudo o que enfrentamos na vida pelos olhos de sua palavra, não pela perspectiva do mundo. É isso que nos diferencia de uma geração incrédula e perdida. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, ele respondeu, fala-nos a respeito de Jesus aqui, porque a fé que vocês têm é pequena, está falando para os seus discípulos. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhes será impossível. Tudo o que precisamos para mover nossas montanhas todos os dias é uma fé tão pequena quanto uma semente de mostarda. A semente de mostarda é uma das menores sementes encontradas em Israel. Jesus a usou como exemplo para enfatizar que o pouco se torna muito quando Deus está nele, que o processo da fé promove grandes resultados. A conclusão é que, quando damos pequenos passos de fé, podemos realizar grandes coisas. Portanto, a nossa fé tem potencial de crescimento. Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32 diz: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Assim como uma semente que precisa ser devidamente plantada para que ela se desenvolva e alcance todo o seu potencial, a nossa fé precisa ser semeada para que cresça.
Deus honrará nossos pequenos atos de fé todos os dias. E à medida que a nossa fé se desenvolve, cresce, veremos os grandes resultados, as grandes obras do reino de Deus se tornando realidades em nosso viver. Agora, como você planta sua fé para que ela cresça? Dando passos graduais de fé. Por exemplo, digamos que você é solteiro, vou falar com solteiros aí agora, hein? Se você deseja ter um casamento abençoado, lance fora o medo do seu coração e qualquer tipo de ansiedade, recusando-se a falar de forma negativa a respeito do casamento. Mas logo, comece a se preparar devidamente em oração e aprenda tudo o que você puder sobre como construir um casamento sólido e uma família feliz. Se você acredita que vai comprar um carro em breve, aprenda a dirigir primeiro. Tire a carta. Se você acredita que vai viajar para fora do país, por exemplo, tire o seu passaporte, solicite o visto. Se você acredita que seu relacionamento será restaurado, prepare-se para isso. Bom, você pode estar dizendo, mas apóstolo, e se não acontecer, vou me sentir muito mal. Veja, não há nada errado em se sentir mal quando nossas expectativas e atos de fé não trazem resultados imediatos. Mas você semeou sua fé como uma semente de mostarda. Então você continuará regando sua semente de fé repetidamente, cultivando-a até que isso aconteça. Isso é fé. Ore comigo. Pai Celestial, hoje decido que tudo é possível para mim. Tudo posso naquele que me fortalece, Jesus. Hoje desisto de toda forma de incredulidade que me impede de agir na palavra para minha provisão, minha saúde, para minha prosperidade. Decreto que não estou mais sob nenhuma forma de opressão do mal. Eu estou vivendo na luz onde as trevas não têm lugar. Hoje eu decido que estou plantando a minha fé, agindo em concordância na palavra de Deus sobre os desejos do meu coração, as orações e as minhas expectativas. Não desanimarei se falhar, continuarei acreditando e declarando, e eu sei que o Senhor honrará a minha fé, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus os abençoe em Cristo, um excelente domingo, que o Senhor possa guardar a sua vida e toda a sua família em perfeita paz. Até amanhã, em nome de Jesus.